Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Você já ouviu essa música já? Ela é uma música antiga versão cômica, né? Parodiada da música de abertura do Homem-Aranha, de um desenho antigo, né? E eu quero falar qual a relação do Homem-Aranha, esse herói tão popular, com o Evangelho. Se você quiser saber, acompanhe esse vídeo até o final. Boa tarde, Pai do Senhor, amados irmãos. É, então, o que eu gostaria de partilhar com hoje, né? É uma palavra que hoje Deus colocou no meu coração e não vou pegar nenhum versículo em específico, mas vou falar sobre o Evangelho, assim, né? Sobre a obra do Evangelho, o que é Evangelho e como o Homem-Aranha está ligado com ele, né? O personagem, a sua personalidade, as atitudes do Homem-Aranha traduzem ou se assemelham à vida cristã, né? À nossa vida cristã, né? O Homem-Aranha sempre foi um dos meus heróis preferidos. Na verdade, ele é, né? Meu herói favorito. Em casa eu tinha uma coleção de gibis. Eu tinha vários gibis, mas a maioria lá era do Homem-Aranha, né? Que é o meu herói preferido. Eu sei bastante coisa sobre ele, né? Isso veio do meu pai, que tinha gibis do Homem-Aranha. E quando eu li a primeira vez, eu apaixonei, gostei muito. Falei, esse é meu herói favorito, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas era bem pequeno. Meu pai tinha várias revistas do Homem-Aranha, né? E ele tinha vários personagens, mas o que mais tinha lá era do Homem-Aranha, né? Eu nunca perguntei pra ele se era o herói favorito dele também, mas eu creio que também era. Então, eu gostaria de falar, né? Sobre refletir sobre o Evangelho, né? Ou a vida cristã, né? E que é tão bem aplicada e traduzida na vida do Homem-Aranha, apesar de não ser um personagem cristão, né? Que se confessa cristão, mas você vê muito do cristianismo, né? Na história do Homem-Aranha. E é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, tá? Quis o destino que ele se tornasse super poderoso, né? Ele adquiriu esse poder e através de uma picada de uma aranha radioativa, né? E ele adquiriu os poderes similares a de uma aranha, né? E o que eu mais gostei do Homem-Aranha, apesar de na época, quando eu era pequeno, nem conhecer o cristianismo, não ter nenhum conhecimento sobre a Bíblia, era que a luta dele, a maior luta que ele tinha era contra ele mesmo, né? O maior conflito que ele tinha, o mais difícil, era contra os seus poderes, né? Além do Homem-Aranha, outros personagens, né? Outras sagas narram esse conflito de poder, da dominância do poder, né? Igual O Senhor dos Anéis, que eu nunca li, mas já assisti o filme e mostra que existe um anel que concede poderes a quem usa, mas esses poderes acabam por dominar e enegrecer o coração, né, da pessoa, né? Então, o, o, o jovem que é encarregado de pegar esse anel, né, o Hobbit, ele tem que usar esse anel, mas ao mesmo tempo não se deixar dominar pelo poder que tenta seduzi-lo e dominar, e tem que chegar e tem o objetivo de chegar até no vulcão e lançar esse anel para que esse anel seja destruído e o mal deixe de existir, né? Então, e o conflito do Homem-Aranha é semelhante, né? Essa luta, né? O Homem-Aranha é um herói em conflito consigo mesmo, com seus poderes, né? Ele, no início de sua carreira, quando ele se torna Homem-Aranha, ele recebe os poderes, ele vê isso como um meio de ganhar dinheiro.
e obter fama, né? Ele participa de campeonatos de luta, mascaradas, vencendo oponentes muito maiores que ele, né? Porque por ele ter uma força sobre-humana, incomparável à dos homens, né? A de qualquer homem. Ele vencia os oponentes facilmente. E ele começou a ganhar dinheiro, ficar famoso, até que um dia acontece uma tragédia, a perda do seu tio. E o seu tio sempre repetia uma frase que o marcou e ele fez dessa frase o seu lema de vida, né? Do herói que ele se tornou. Que é: grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E ele fez esse lema. E infelizmente ele perdeu o seu tio, porque ele estava preocupado apenas em ganhar dinheiro e ele não queria. Ele deixou um bandido escapar, passou por ele, né? E falou: não, isso não é da minha conta. E o bandido, o mesmo bandido que escapou por ele, que ele tinha poder para pegar, mas não pegou, foi lá e matou o seu tio. E então ele entendeu a frase que seu tio sempre repetia. E ele passou a, em vez de fazer do uso do poder um meio para obter fama e dinheiro, mas um meio para ajudar as pessoas, né? Para defender a cidade, a sua cidade, Nova York, Manhattan, e as pessoas que ele amava. Então, isso me marcou, porque o Homem-Aranha é um herói que se identifica facilmente com quem lê, porque ele é de origem humilde, ele é um garoto, quando obtém o poder adolescente, criado pelos avós, órfãos, perdeu os pais muito cedo, era fracote, as pessoas zombavam deles, mais fortes, se aproveitavam, faziam bullying. E ele podia ter usado esse poder para se vingar daqueles que zombavam dele, né? Mas ele entendeu que o seu poder não era para isso, né? Para se vingar. Da mesma forma que na Bíblia mostra José, que depois que foi humilhado pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso, quando finalmente ele obtém o poder, ele não retribui o mal, né? Porque ele entende que Deus o pôs ali não para retribuir o mal, mas para abençoar. Ele abençoou até mesmo os irmãos, né? Ele perdoou os irmãos deles que o traíram, que tramaram contra ele, e mesmo assim ele perdoa. Então, por isso que eu apesar de não conhecer o Evangelho, na época quando comecei a ler Homem-Aranha, eu não tinha nenhuma noção do que era Evangelho. Quando eu fui conhecer o Evangelho, eu identifiquei fácil, porque eu já tinha essas referências, né? Mas na verdade, tudo isso não foi o Homem-Aranha que inventou o Evangelho, mas na verdade, até mesmo toda a nossa cultura, até mesmo no Japão, que não é um país predominante cristão, você vê valores cristãos, né? Você encontra referências cristãs na sociedade japonesa, né? Então, toda a nossa cultura, nossa sociedade, ainda que não seja predominantemente cristã, ou se confesse cristã, nós encontramos valores e referências cristãs, né? Que é o Evangelho. A origem de tudo isso era o Evangelho, né? E por isso, quando eu conheci o Evangelho, eu identifiquei, assim, muitas coisas que eu já conhecia, né? Que já tinha aprendido, já tinha lido o Homem-Aranha, né? Ele é um garoto bom que
criado pelos tios, né? Eu disse avós, mas na verdade são os tios. É, e, e ele, no começo, ele tenta usar os poderes para ganhar dinheiro, para sustentar eles, para ajudar, né? E como todo adolescente também, né? Para seus próprios gastos, né? E ele, outra coisa que chama atenção nele é que ele está sempre de bom humor, né? Ele, apesar de Homem-Aranha ser um herói que conhecido por seu sofrimento, né? Essa música aí até acho que nenhum outro herói parodiaram tanto quanto Homem-Aranha, né? Porque apesar de ele ser super forte, fizeram uma música que ele dizendo que ele mais bate do que apanha, apesar de ser super poderoso. E parece contraditório, da mesma maneira que nós encontramos aparentes contradições no Evangelho, né? Digo aparentes porque o Evangelho em si, sua mensagem para o mundo, o modo de pensar é contraditório. Não que o Evangelho seja contraditório, mas ele contradiz o modo de pensar humano, né? Do sistema do mundo. Então, né, nesse sentido, ele é contraditório. E eu, apesar disso, do Homem-Aranha sempre apanhar, o Homem-Aranha é um personagem que obteve seus poderes, mas que ele vê esses poderes se transformar numa espécie de maldição, né? Quando ele começa a usar esse poder para o bem, ele entende que o, o seu poder, o poder que ele tem, ele começa a usar com um propósito, né? E o propósito para o bem. E mesmo assim, ele acaba, esse poder acaba mais atrapalhando do que ajudando esses poderes, né? Ele, para começar, a sua tia May, que morria de medo do Homem-Aranha porque via ele mascarado, e mascarado não é uma coisa boa. Então morria de medo, né, do Homem-Aranha. Sua própria tia, a tia que ele amava. E ele não podia contar nada pra ela, porque essa tia tinha saúde frágil, né? Aí, se ele podia ter um infarto se contasse, coisa assim. Então, por amor a ela, ele não contava. O seu chefe, Jonah Jameson, que era do chefe do Clarim Diário, o jornal que ele trabalhava como fotógrafo, ele tirava as fotos e vendia, ganhava mixaria pelas fotos e, via seu chefe pegar as fotos do Homem-Aranha salvando pessoas e distorcendo totalmente os fatos e falando que ele era uma ameaça, na verdade. E mesmo assim ele suportava em amor o Jonah Jameson, né? Parece bem com a mensagem do Evangelho, né? Abençoai os que maldizem, os que perseguem, né? Então, nesse sentido, nós podemos ver que o Evangelho está impregnado na vida do Homem-Aranha, né? Seus amigos começam a se afastar. Ele não consegue namorar porque sempre tem imprevisto, ou um vilão o atacando atrás dele ou das pessoas que ele amava. E ele tinha que sair em secreto, de fininho, para poder salvar a cidade. E ele perdia os compromissos e ele acabava ficando malquisto. As pessoas não entendiam por que ele fazia isso, sumia do nada. Então tudo isso Jesus disse, né, que nós seríamos odiados, né? Da mesma maneira que o odiaram, odiaria a nós, né? Paulo também disse, acho que em Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, se não me engano, que quem quisesse ter uma vida piedosa seria perseguido, né? Quem levasse
decidisse levar realmente o evangelho de maneira séria, seria incompreendido e perseguido, né? Caluniado, essas coisas. Então, percebe como o evangelho se encaixa perfeitamente na história do Homem-Aranha? E é isso. E o Homem-Aranha, ele tem uma força sobre-humana. E o que significa que ele tem força centenas de vezes superior a de um homem, do homem mais forte, um The Rock da vida. Ele tem centenas de vezes mais força que um The Rock. Mesmo sendo um porte menor, ele tem uma força sobre-humana. Ele é capaz de levar 15 toneladas para cima até. Tem histórias de gibi que ele sustenta um prédio inteiro de dezenas de andares. Não deixa cair. Ele espera todos se retirarem enfim, até que ele não aguenta mais, o prédio, enfim, desaba, né? Mas ele consegue sustentar até todos escaparem. No filme mostra ele parando um trem com suas teias, né? Suportando dor. Então, e a força dele, ele sabe, ele tem consciência do quanto ele é poderoso, e ele sabe que ele não pode aplicar o seu poder numa pessoa comum. E tem duas histórias, como eu falei que eu era colecionador de revistas do Homem-Aranha, duas histórias antigas dos anos 80, da editora Abril, que me marcou, que estão entre as minhas preferidas, né? Uma é quando ele vai atrás de um assaltante, né? Ele pega um assaltante em flagrante, um bandido comum, um reles bandido, assaltando uma loja. Aí o Homem-Aranha pede para ele sair, né, e se render. Mas esse bandido que não tem de poderes, né, superpoder, ele tem de esperteza. Então ele pega um manequim, essas manequim, uma boneca, né, formato de mulher, tamanho natural assim, e coloca a arma esse manequim, aponta para a cabeça do manequim e sai com ela, fazendo ela de refém. E o Homem-Aranha, por estar longe, né, acho que a supervisão, né, é um dos poderes dele. E ele acredita que é uma pessoa realmente, e ele acha que a mulher está paralisada de medo, né, por causa da arma apontada. E você vê como, tipo assim, né, apesar, tipo assim, um simples bandido, um mero bandido, conseguiu enganar o Homem-Aranha. Então ele foge do Homem-Aranha e o Homem-Aranha começa a perseguir ele até onde ele mora, né, até o subúrbio onde esse bandido mora. E nesse subúrbio não tem prédios, arranha-céus, né, arranha-céus. E o Homem-Aranha se locomove, sua base de atuação é na Manhattan, né? Onde tem os arranha-céus de Nova York lá, né? Os maiores arranha-céus, né? E ele se locomove lançando as teias, né? Então, esse é o habitat, assim, próprio, assim, para os seus poderes, né? Locomoção de teias, né? Mas no subúrbio, por terem apenas casas, não tem como ele se locomover tirando teias, né? Então ele vê um caminhão de lixo passando e pega carona. Aí tem o lixeiro que trabalha, tá nesse caminhão e é fã dele, Homem-Aranha, e pergunta pro Homem-Aranha se ele tá livre no sábado à noite porque ele tem uma irmã, não sei se é mais nova ou mais velha, encalhada, e tenta empurrar essa irmã pro Homem-Aranha, ou seja, que tenta virar cunhado do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha enfrenta essas coisas assim com bom humor, né? Outra história que me marcou também já é o oposto disso, né?
Ele enfrenta um ex-arauto de Galactus que tem poderes cósmicos. É um vilão no nível do Surfista Prateado em poder, né? Ele chama Senhor do Fogo. E os Vingadores juntos não conseguiram enfrentar eles todos juntos, esse Senhor do Fogo, né? Esse arauto. E esse Senhor do Fogo está lá em Nova York destruindo a cidade completamente, reduzindo os prédios a cinzas, né? Porque ele tem poderes cósmicos, então ele destrói prédios com facilidade. E o Homem-Aranha, querendo proteger a cidade, ele dá o seu melhor, né? Ele resolve dar o seu melhor e usar toda a sua habilidade e capacidade dos superpoderes, sua super velocidade, super agilidade, e começa a atacar esse Senhor do Fogo por todos os lados, a esmurrar ele, até que enfim ele vence, sozinho. Esse vilão que nem os Vingadores juntos conseguiram vencer, né? E outra situação também, outra terceira história é que um simples membro de uma gangue, um brigadorzinho de rua qualquer, o Homem-Aranha se deixa apanhar, né? Porque ele sabe que se ele aplicasse força nesse homem, apesar de ser bandido, e talvez até merecesse, se ele aplicasse sua super força, ele poderia até matar, tirar a vida desse. E o Homem-Aranha tem esse conflito de nunca tirar a vida, né? Ele faz o máximo possível de tudo para não causar a morte dos seus inimigos, né? Por mais que eles mereçam. Então ele usa seu poder com sabedoria. E o Evangelho tem essa frase que é lema do Homem-Aranha: grandes poderes vem grande responsabilidade. Reflete aquilo que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, né? Como Paulo diz, né? Para a salvação de todo aquele que nele crê. E por isso Paulo não se envergonhava. E diz que o reino de Deus não... Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? E esse poder que Deus nos concede não é para nosso próprio benefício, mas é um poder em benefício do nosso próximo. É um poder para servir, né? Então, o espírito que Deus nos deu é poder, amor e equilíbrio. Poder para servir, amor para nos motivar a servir, e equilíbrio para ter esses dois sempre na mesma medida, né? Jamais deixar que o amor predomine ou o poder predomine acima do amor. Então, nós vemos que Jesus não veio para ser servido, mas para servir, né? Que ele doou sua própria vida, sendo Deus Todo-Poderoso, se encarnou, se fez como um de nós, vulnerável como nós. Ele veio em forma humana e Jesus ficava doente da mesma maneira que nós ficamos. Da mesma maneira que nós ficamos gripados, Jesus também tinha a possibilidade de ficar gripado, né? E a gente vê isso, né? No Evangelho. Então, esse Jesus, você vê que Jesus, em todo o seu ministério, tudo que ele operou, milagres, curas, prodígios, libertações, ele fez no poder, na dependência do Espírito Santo. E ele jamais fazia isso para benefício próprio.
mas sempre era para os outros. Dois exemplos vou dar, né? No primeiro, antes dele começar o ministério, ele foi tentado, né? Após receber o batismo, né? Através de João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele, aí marca o início do ministério dele. E então o Espírito Santo leva no deserto para ser tentado, durante 40 dias e 40 noites. E o diabo tenta ele a usar o poder para matar sua fome, sua sede, para benefício próprio. E Jesus se nega, né? Porque o diabo está querendo, se você é mesmo filho de Deus, faça isso. Mas Jesus se nega, que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. E o poder que ele tinha, o qual operava os milagres, curas, era sempre para o próximo, nunca para seu próprio benefício. Jesus matou a fome de multidões, mas não matou sua própria fome. Ele curou e libertou multidões, mas não curou nem libertou da própria cruz e das chagas que ele recebeu nela. Ele curava e libertava os outros, mas não a si mesmo. Ele saciou a sede da samaritana no poço onde a encontrou. E quando sentiu sede, tudo que os homens ofereceram para ele foi vinagre e fel. Ele podia se libertar daquela cruz e descer e acabar com a vida daqueles que estavam lhe ferindo, cuspindo e humilhando. Ele tinha esse poder para fazer isso. Ou ele poderia até chamar uma legião de anjos. Milhares de anjos veriam e acabariam com as pessoas que estavam lá castigando. Mas ele não fez isso. Porque essa não era a intenção, não foi isso que ele veio ensinar. Porque isso já é a reação própria da nossa natureza carnal, né? É o Adão falando mais alto, é a pregação do Adão, né? É a pregação do sistema do mundo. Então, Cristo veio mostrar o modo correto de se vencer o mal com o bem. E o modo correto de se usar o poder em benefício do nosso próximo, não em benefício de nós mesmos. Então, isso vale de reflexão para nós, né? Porque Jesus tinha todo o poder. Porque ele é Deus. Ele é um com o Pai e com o Espírito. Mas o poder não tinha Jesus. Ele não julgou por usurpação que ter esse poder, por estar acima dos homens, e ter o direito de exterminá-los e castigar todos nós, mesmo tendo esse direito, o direito de nos castigar, por amor, por graça e misericórdia, por sabermos que somos pós, ele se negou a fazer isso. Por sua misericórdia não nos deu o que merecíamos, e por sua graça nos deu aquilo que nós não merecíamos, a vida eterna. Nós merecíamos a condenação eterna, mas ele nos deu a vida eterna juntamente com ele. Então, percebe como a essência do Evangelho pode ser encontrada não apenas na história do Homem-Aranha. Talvez você conheça outros personagens e que contenham esse mesmo valor. Porque desde que o cristianismo se espalhou, né, pelo mundo, ainda em que as cidades não sejam cristãs majoritariamente, ainda encontramos indícios, resquícios, né, do cristianismo. E também nas histórias, na literatura, em filmes, nos cinemas, seriados.
se você quiser, você pode comentar aí embaixo, né? Qual outro personagem que você vê o, o Evangelho sendo descrito ou demonstrado assim na prática, ou em atitudes, ou em mensagens, sejam de personagens de quadrinhos, de filmes, de seriados. Você pode deixar aí, né? E que as outras pessoas que quiserem se interessar e poderão procurar nisso também, né? Na sua indicação também, né? Então, o Evangelho é isso, né? Aquilo que Cristo fez, está fazendo, né? E fará por nós, né? Ele nos trará um reino, né? Ele já nos fez, livrou da condenação. Ele está fazendo em nós a santificação, né? Nos livrando do poder do pecado, né? Sobre nossas vidas. Isso é santificação, né? Cada dia somos libertos, né? Do poder do pecado. Cada dia temos uma luta, né? Para vencermos e para sermos libertados. E um dia nós seremos libertos da presença total do pecado. Onde jamais não haverá pecado, nem seremos jamais tentados. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Um outro exemplo, dessa vez não é do mais Homem-Aranha, mas é de um relato, de uma história, do testemunho que o lutador de MMA, o Minotauro, deu uma vez, numa entrevista, que às vezes ele saía para uma balada e ele encontrava um cara que bebia e vinha provocar, chamar pra briga. E ele disse que fugia, ele evitava, ele deixava o cara falando lá, porque ele sabia que, na verdade, a intenção da pessoa que estava provocando era apenas para ele cair na armadilha e depois ser processado, depois, né, manchar o nome dele, né. Então, ele sabia que se ele fizesse isso, e o Minotauro, um lutador de MMA extremamente forte, comparado com uma pessoa que não treina, é uma força sobre-humana. Um golpe dele poderia até matar, né? Uma pessoa que não tem treinamento nenhum. Então ele sabia, ele é um exemplo real de uma pessoa real, de que grande poder vem grande responsabilidade. Ele tem consciência de quão forte ele é e que ele não pode usar esse poder com pessoas normais, que não têm treinamento nenhum. O Minotauro é um lutador de MMA que luta com outros lutadores de MMA treinados para aguentarem, né? Que são treinados para aguentarem os golpes dos outros. Mas uma pessoa normal não teria. E talvez poderia ferir, e se ele reagisse à provocação, nessa aparente vitória, seria a derrota dele. E no outro dia estaria estampado Minotauro, ataque inocente. Da mesma forma que o Homem-Aranha também, ele evitava isso, de usar os seus poderes contra pessoas físicas normais, humanas, comuns, porque ele sabia que se no outro dia estaria estampado no jornal, o Homem-Aranha mata inocente. Então, muitas vezes aquilo, apesar de nós termos o poder em nossas mãos, nós temos que cuidar que não é que nós, por termos o poder, nos convém usar. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Precisamos pedir a Deus sabedoria para não cairmos na cilada de Satanás. E tal qual Jesus que não cedeu à tentação do diabo, né? Não deu gosto pro diabo de atender o pedido que ele queria, né? Durante sua tentação no deserto. Então, é isso, meus irmãos.
ter o poder não significa que você tem que usar o poder a todo momento. Porque se você usa o poder a todo momento, sem distinguir, sem raciocinar, sem sabedoria, sem refletir, impulsivamente, na verdade, você não tem poder, mas o poder te tem. Outro exemplo que está na Bíblia agora é o de Davi, que por 2 vezes Saul, o rei de Israel, que foi rei antes de Davi, que perseguia Davi, querendo matar. E todos sabiam disso. O Israel inteiro sabia que Saul odiava Davi, perseguia e queria matar. Tinha várias testemunhas que podiam testemunhar a favor de Davi, né? Que Saul realmente tinha intenção de matar Davi. E por 2 vezes, Davi teve oportunidade de retribuir o mal, de acabar com a vida de Saul. Uma foi na caverna, e outra acho que quando eles estavam num acampamento. E nas 2 vezes tinha alguém do lado dele, um escudeiro fiel, um guerreiro fiel, que também era servo de Deus, falando: vai lá, Deus entregou nas suas mãos. Mas Davi, ele não se deixou levar, né? Apesar de as pessoas que estavam ao seu redor aconselhassem a fazer isso, ele temia Deus. Então ele tinha discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é estar firmado no temor a Deus, né? Ele sabia que se ele fizesse isso, ele desagradaria a Deus. Porque se Deus falou que ele levaria rei, era Deus que faria isso. Seria Deus que tiraria a vida de Saul e não ele. E da mesma forma que José também, quando se revelou aos seus irmãos, né? Ele falou: eu jamais tomarei o lugar de Deus. E eu não estou sentado no trono de Deus para retribuir o mal, para vingar o mal que vocês fizeram. Apesar de José ter o poder naquele momento de estar abaixo apenas do faraó e ter poder de condenar os irmãos dele, ele tinha o poder, mas o poder não tinha ele. Da mesma forma que com Jesus, quando se esvaziou, ele continuou com o poder. Mas ele não deixou de ser Deus, mas não deixou que o poder dominasse. O poder não tinha a Jesus. Ele é o Deus que tem todo o poder, mas o poder não tem a Deus. Ele provou isso pra gente ao se encarnar, ao se fazer homem, vindo em forma humana, mesmo sendo todo poderoso, continuando sendo todo poderoso e operando milagres, prodígios no meio de nós. Ele não fez a benefício próprio e nem deixou que isso, mas ele se pôs numa condição semelhante à nossa, né? Ele sendo o Deus glorioso, todo-poderoso, santo, que habita nas alturas, servido pelos anjos, veio para servir. E nos deu exemplo de que, assim como ele serviu, nós também devemos servir uns aos outros, né? Isso é incrível. Isso prova que o Evangelho jamais poderia ter origem no coração humano, né? Porque tudo que o homem consegue criar do seu próprio coração, Deus, é semelhante ao Thanos, né? Igual do Vingadores lá, que ele vê o problema da superpopulação, então ele resolve, com o superpoder, um estalo assim, acabar, né?
Deus poderia fazer isso, mas se ele fizesse isso, ele não seria um Deus santo. Porque o Deus santo também é amor. Então ele resolveu, ao invés de... Ele poderia, desde o primeiro homem, Adão lá, ter apagado e recomeçado de novo. Mas não. Deus já sabia que o homem cairia, falharia, mas já tinha planejado o plano de redenção. Que começaria desde Adão, passaria por Abraão, chegaria até Jesus, que era a conclusão do seu plano, né? Que se concluiu através de Jesus. Tudo isso apontava para Jesus. Jesus concluiu a obra que o Pai pediu. Mas esse plano tem ainda... Ele virá de forma definitiva quando Jesus, no seu retorno, né? Ele teve seu início na ressurreição, né? Mas também ele de forma definitiva na sua segunda volta, né? Segunda vinda. Na primeira volta se deu início e na segunda será de forma definitiva. Então é incrível, irmãos. E eu convido você, né, a levar essa reflexão, né, de como o Evangelho é maravilhoso, né? É sem palavras. E eu não quero mais prolongar muito, eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. E então, essa reflexão eu queria deixar com vocês, né? Grandes poderes vem grande responsabilidade. Use seu poder com responsabilidade, não para benefício próprio, não para a sua própria exaltação, mas para honrar, abençoar e beneficiar os outros. Não para humilhar, condenar, porque Jesus disse que não veio para condenar, mas sim para salvar, né? Diz que também não nos destinou para a ira, né? Mas para a salvação. Então, que essa mensagem fique impregnada no teu coração, né? Da mesma maneira que impregnou no meu coração, sim. É claro que eu ainda sou falho. Assim como Homem-Aranha, eu ainda vivo em conflito. Porque muitas vezes o poder vem e me tenta. A vozinha do diabo sussurra em meus ouvidos. Faz isso. Faz aquilo. Você pode. E de fato, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E João Batista diz que aquilo que convém, né? Convém que nós diminuamos para que Deus cresça em nós. Para que Jesus se torne maior em nós, né? Que Jesus apareça. Que Ele seja exaltado. Então, essa mensagem que eu queria deixar com vocês, irmãos. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês.